O que estudar para ser um gestor de projetos de software altamente produtivo? Eu recebi essa pergunta no meu Instagram e como eu entendo que ela pode agregar bastante para quem me segue tanto no Instagram quanto no LinkedIn, eu vou fazer um conteúdo específico sobre isso. E é claro que não tem como, digamos assim, aprofundar muito nesse tema num vídeo aqui que pretende ser de aproximadamente 15 minutos, né, que é o propósito aqui dessa linha editorial. Mas eu vou falar com muito mais profundidade do que quando eu respondi essa pergunta lá no Stories, né? Porque no Stories a gente tem ali só 60 segundos, então é bem diferente, tá? Então, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Agostinho Risso e eu ajudo você aqui a se tornar um gestor de projetos de software altamente produtivo. Então, se inscreve aqui para não perder mais nenhum conteúdo como esse, tá bom? Então, a resposta que eu dei. Ah, e olha só, se você gostar desse conteúdo a qualquer momento, deixa o like aqui. Eu sugiro você já deixar o like para você não esquecer de deixar depois, tá? Deixa o like aqui. Se você não gostar, em vez de você dar o dislike, comenta aqui, ó, queria que tivesse abordado tal coisa, enfim. Vai ser bem bacana poder continuar agregando com o pessoal com o seu comentário, né? Através do seu comentário. Então, olha só, o que eu falei lá quando eu respondi essa pergunta no Stories. Eu falei assim, olha, você precisa entender, para ser um gestor de projetos de software altamente produtivo, você precisa entender as áreas de conhecimento dentro da gestão de projetos de software. Então, você tem a área de conhecimento de gestão, né, que é quem organiza todo o trabalho e depois sustenta o resultado que o software tem sempre potencial de gerar. Depois eu entro mais em detalhes sobre isso. Então, você tem a área de gestão. A área de gestão ela se divide em duas áreas, principalmente: gestão de projetos e gestão de processos, tá? Então, gestão de projetos é você conseguir pegar uma ideia, criar uma transformação e entregar o resultado, né? Então, projeto, por exemplo, se eu for seguir o PMBOK, é um esforço temporário para gerar um resultado único. Se você for seguir o Prince 2, que é o que eu particularmente acho que é mais fácil você aprender a partir do Prince 2, sem tirar o mérito do PMBOK, eu vou falar mais sobre o PMBOK aqui. O Prince 2 é uma estrutura, um projeto, uma estrutura temporária para que você entregue produtos de negócio conforme um caso de negócios válido. Parece que é mais complicado, mas não é. Por quê? Porque você está pensando numa estrutura temporária, uma estrutura de pessoas, de recursos, enfim, uma estrutura que vai ser montada temporária para construir produtos de projeto. Isso dá muito clareza. Por quê? Porque os produtos de negócio, eles são os produtos gerenciais, no caso de um projeto de software, são o quê? Os artefatos, plano de riscos, plano de comunicação, enfim, né, plano de qualidade, são artefatos gerenciais, né? A arquitetura de processo, que tem até outros vídeos aqui no canal sobre isso. Os artefatos, aí você tem os produtos técnicos, que é o próprio software, e você tem o produto de negócio, que é o que? A evidência que a operação gera, mostrando que ela pegou aquele software e gerou resultado de negócio. Então, você tem três tipos de produto. Então, eu acho que dá mais clareza você entender que é uma estrutura temporária para entregar produtos de negócio conforme um business case válido. Ou seja, você precisa ter um business case. Se você ficar focando em entregar tarefas, a chance de você estar desperdiçando energia é muito grande. Então, por isso que eu particularmente gosto mais da visão do Prince, tá? Então, é isso que é o projeto. Aí, processo é uma sequência de atividades que gera valor para um cliente externo ou interno, né? Então, você precisa saber. Existe uma área de conhecimento para você dominar a gestão de processos, que eu recomendo, vou falar mais pra frente sobre isso. E, além disso, você precisa dominar o que? As tecnologias. Então, você é gestor de projetos de software, você quer ser altamente produtivo. Não basta, cara, você só saber gestão. Gestão é uma parte muito importante, mas você precisa ter uma bagagem de conhecimento tecnológico. Tá? Ou você forma uma pessoa que entende muito da tecnologia em gestão para que ele seja o seu aliado. De duas, uma. Tá? Então, ou você domina muita tecnologia, o que é pouco provável em vários casos, porque tem muitas carreiras de gestão de projetos que o cara não evolui, digamos assim, muito na área técnica e depois migra para gestão, como é o que acontece mais comumente, ele só vai evoluindo na gestão. E aí, como que ele precisa fazer, o que ele faz para gerenciar sem conhecimento técnico? Ele precisa de um cara que domina tecnicamente aquele produto para trabalhar junto com ele como um aliado, mas esse cara precisa saber gestão, né? Então você precisa saber a tecnologia. Ah, o que é tecnologia? Você saber, pô, eventualmente a plataforma no code que você trabalha, você vai saber Python, JavaScript, C Sharp, enfim, você precisa saber da área da tecnologia, ou eventualmente do RP que você vai implantar, você precisa saber qual que é a estrutura de módulos, enfim, né? E uma outra área de conhecimento que você precisa estudar é negócios, então você precisa saber de negócio. Ou seja, você está criando uma transformação tecnológica numa indústria de plástico.
Quais são os indicadores mais importantes da indústria de plástico? Ah, é o tempo de processamento da máquina X, é a densidade do subproduto X da linha de produção, entendeu? Você saber esses indicadores-chave vai te dar um direcionamento sobre como implantar a transformação tecnológica de uma forma que ela vá precisamente no benefício de negócio, entendeu? Então você precisa entender do negócio, sim. Então assim, veja que aqui no YouTube, por exemplo, eu tenho muito mais liberdade para dar uma resposta muito mais completa, justamente porque eu tenho esse tempo aqui, né? Mas de maneira geral, lá no Instagram eu respondi isso em 60 segundos, né? Então, olha só, agora eu vou compartilhar a tela e aí quem tá vendo no Instagram, depois eu tenho que assistir a gravação lá no YouTube. O que você pode estudar, né? Você pode estudar de duas formas, na verdade. Você pode estudar ou sozinho ou estudar com um mentor, né? Então, se você for estudar sozinho, gestão de projetos, por exemplo, você pode estudar isso aqui, ó. Vou compartilhar a tela aqui para você ver, ó. Você pode estudar o Guia PMBOK, certo? E aí lá o Guia PMBOK. Por que o Guia PMBOK é uma recomendação importante? Porque se você tá nas Américas, o que as pessoas mais têm de referência como corpo de conhecimento de gestão de projetos é o Guia PMBOK. Lá você vai saber domínios de performance e princípios, né? Princípios são comportamentos, domínio de performance é algo similar ao que o Prince chama de temas, né? Então, o PMBOK é isso. Ele não é um método, ele não é um passo a passo. Você não vai ler o PMBOK e vai saber exatamente o que fazer em cada etapa do projeto. Ele é um corpo de conhecimento, ele tem um propósito diferente, tá? E princípios são comportamentos. No caso, você vai ver lá o novo PMBOK. O PMBOK 7 ele tá com 12 princípios. Outra coisa que você vai estudar sozinho, se você for estudar sozinho, você pode estudar o Prince 2, então é fundamental você dominar esse método aqui, tá? Se você for estudar sozinho. E o único entrave, digamos assim, do Prince 2 é que você precisa saber inglês. Lá você vai aprender temas, princípios e processos. Eu acho que esse povo aqui fez meio que bruxaria, assim, ou eles são muito perfeccionistas, porque os caras têm 7 temas, 7 princípios, 7 processos. Ou seja, 7 já é o número da perfeição. E os caras têm 7 para cada um, assim. Eu acho que isso aqui é muito loucura, né? Mas enfim. Então lá o Prince 2 é um método, é um passo a passo. O seu projeto de software começa, você faz isso. Depois da concepção, você faz isso. Cada procedimento tem um modelo, entendeu? Então, diferente do PMBOK, que ele vai te dar lá áreas de conhecimento, digamos assim, né, e princípios, lá você tem temas, que é a mesma coisa que os domínios de performance. Você tem princípios, que não são os mesmos do PMBOK, eles são complementares, né, mas são 7 princípios. E você tem os processos. Os processos é o grande diferencial, porque você tem o passo a passo, né? O PMBOK antes ele tinha processo, né, até a versão 6, só que ele não era como o Prince 2, era diferente. Era, digamos assim, não era sequencial, né? Beleza? E o Prince 2 Agile, ele vai ter a mesma coisa que o Prince 2, mas ele vai ter conteúdos complementares, porque ele vai te mostrar como você usa abordagens ágeis com o Prince 2. Uma dúvida que eu tinha quando eu descobri que existia o Prince 2 Agile é: poxa, se eu chegar e estudar direto o Prince 2 Agile, pode? E na época eu perguntei pro meu mentor, ele falou: olha, não é recomendado, porque ele é o Prince 2 Agile, ou seja, precisa saber o que é o Prince 2 para daí você saber gestão ágil, tá? Então, é recomendado você estudar o Prince 2, depois você estuda o Prince 2 Agile, mas assim, se você tiver muito na pira, assim, muito assanhado aí pra ver logo, pode ir direto no Prince 2 Agile, que você não vai ter, assim, grandes problemas, mas você vai perder muita oportunidade por não aprofundar em partes do conhecimento muito importantes que você só consegue ver com nível de profundidade lá no Prince 2, tá? Então, o Prince 2 Agile, se você não tá vendo aqui, deixa eu voltar pra câmera inicial, esse cara aqui, Prince 2 Agile, a versão 2 dele é de 2018. E o Prince 2 7, esse aqui, ó. Isso aqui saiu ano passado, 2023. Certo? Então são métodos de gestão de projetos. Ó, pra quem tá vendo no Instagram aqui. Prince 2 7. Esse verdinho. Então se procurar na Amazon, você vai achar. Ele é meio carinho, mas, pô, você tá investindo em você, né? Compensa. Beleza. Então, uma outra forma de você estudar gestão de projetos, PMBOK, Prince 2, é pós-graduação, né? Fazer uma pós-graduação em gerenciamento de projetos. Elas são feitas normalmente baseado no Guia PMBOK, né? Quando eu fiz pós-graduação em gerenciamento de projetos, era bem baseado ali na quinta edição do PMBOK. É ruim? Não, pelo contrário. Eu tive várias portas que se abriram profissionalmente só porque eu fiz a pós-graduação. Não fosse a pós-graduação, eu, por exemplo, nem estaria... provavelmente, né, falando aqui com vocês de gestão de projetos do software, porque foi pela pós-graduação que eu conheci meu mentor, Mário Trentin, que aí eu comecei a dar consultoria
junto com ele, gratuitamente. Comecei a escrever no blog dele lá, gratuitamente. E aí ele viu que eu tinha potencial, era um aluno, digamos assim, exemplar. E ele falou, cara, vamos dar consultoria aí para empresas nacionais, multinacionais. E aí o resto é história. Então eu recomendo sim você fazer pós-graduação para ampliar aí seu networking, eu acho que é bem bacana, tá? Beleza, a gente já cobriu a área de gestão de projetos. Agora, vamos falar de gestão de processo, né? Que é uma área muito importante também, como eu estava falando antes, você precisa saber os dois âmbitos da gestão. Criar a transformação, mas depois você precisa ter produtos, digamos assim, do seu projeto que vão ser entregues para a operação, para que eles consigam, por exemplo, rodar o PDCA, rodar o SDCA e sustentem aquele resultado. Entendeu? Porque de nada adianta você entregar o software, as pessoas começam a usar, e aí, poxa, por que a gente tinha esse sistema mesmo? Por que mesmo que ele foi implantado? Isso acontece direto. Tá? Então, para você evitar isso, você precisa saber de gestão. E aí, gestão de processos, né? E aí, quais são as referências para você saber gestão de processo? Uma muito importante, que eu acho, né, é esse aqui, do Vicente Falcone. Eu trouxe só o Vicente Falcone, gente, porque ele é a principal, tá? Qualquer coisa que você for achar sobre gestão, o Vicente Falcone tem. Toda a bibliografia dele aborda tudo que você precisa saber sobre gestão de empresas de maneira geral, tá? Então, ele tem ali O Verdadeiro Poder, né? É o último livro dele, 2009. É o menorzinho, mas mais completo. Ele teve essa proeza, né, de conseguir colocar toda a obra dele nesse livro aqui, e ele é bem resumido. Mas, se você quiser aprofundar, digamos assim, gestão de processos, aí você avalia o livro Gestão da Rotina do Dia a Dia, e se você quiser aprofundar em gerenciamento estratégico, né, desdobrando as metas da empresa, aí é o gerenciamento por diretrizes, tá bom? E tecnologias, aí, poxa, você precisa escolher conforme a necessidade de negócio, né? Então, tecnologias em alta. Fiz uma pesquisa rápida aqui. Python, né, tá muito em alta. JavaScript, Java, C Sharp, mas tem várias outras, né, gente? Isso aqui é algo, digamos assim, estudar tecnologia que você nunca vai parar, porque a tecnologia vai sempre evoluir, sempre vai existir, então, a chance de que você fique defasado se você só se contentar com o que você já sabe até o momento. Então é muito importante você não ficar defasado, né? E aí, mas existem muitas linguagens, existem centenas de linguagens. Por qual você começa? Começa pela que a sua empresa precisa. Mas eu estou desempregado. Então, pesquisa o que as empresas mais precisam. Por exemplo, Python é uma delas. Se você aprender Python, a chance de você conseguir um trabalho é muito mais rápido, entendeu? Ou, eventualmente, eu entendo de uma determinada área de negócio, então vai e analisa, olha, esse negócio aqui, esse tipo de negócio, por exemplo, sei lá, varejo de sapatos. Varejo de sapatos normalmente tem transformações tecnológicas necessárias com esses tipos de tecnologia. Vai lá e estuda isso, entendeu? Então você precisa muito olhar para o seu contexto para você focar em alguma tecnologia, tá bom? Então isso que você pode estudar sozinho, que eu cobri até agora. Agora vamos para o que você pode estudar com o mentor. E aí, gente, eu preciso falar da minha forma de formar gestores de software altamente produtivos. Então eu tenho basicamente duas soluções para vocês. Existe o GHS, que é o que vocês vão conhecer inclusive no meu curso gratuito, com mais profundidade. Hoje eu vou só passar por cima dele aqui, tá? E tem o GHS Nexus, que é a mentoria. Então uma coisa é o infoproduto, que tem, sim, muita interação, tem acompanhamento, não é só uma sequência de vídeos que você entra lá e assiste e você que se vira, tá? Não é isso. Então existe o GHS e existe o GHS Nexus, que é a mentoria, tá? Então eles têm propostas diferentes. Então, o GHS eu vou passar aqui por cima, como que ele é, para você entender. Então você tem o ciclo 1 de preparação. Aqui, o que você vai aprender? Você vai ver a base, os fundamentos, tá? Então você precisa se aliar a uma comunidade e você precisa se aliar a tecnologias, tá? Então tem a comunidade que eu entregava muito importante e tem as tecnologias. Então você precisa criar a sua arquitetura de processos, você tem acesso a um agente de inteligência artificial treinado no método, tá? Então, os fundamentos é isso. Depois, você precisa saber começar um projeto de software e planejar um projeto de software. Então tem um módulo completo para isso. E depois você precisa aprender o quê? A controlar os estágios, né? Então, você vai aprender a controlar cada estágio, mantendo a equipe alinhada. Então, você vai controlar os estágios do projeto e gerenciar as tolerâncias. Tolerâncias do quê? Das 6 variáveis: escopo, tempo, custo, qualidade, riscos e benefícios. E depois você precisa concluir o seu projeto de software, né? Com os resultados que impressionam, que atendem minimamente as expectativas dos stakeholders. Para isso, você precisa finalizar o seu projeto de software e direcionar o seu projeto de software. Você vai ver, se você estudar o Prince 2, que tem uma grande
semelhança, tá? Não é igual, mas eles se parecem bastante. E depois tem o ciclo, né, de consolidação. Então, consolidação, você vai o quê? Construir as bases sólidas para você crescer. Você vai entender como transformar metas em resultados, né? Você vai entender mais daquele contexto de pegar o conhecimento do Vicente Falcone e aplicar dentro de projetos de software. Você vai aprender a finalidade da implantação de software. Então, por que as empresas fazem transformação tecnológica? Você vai aprender isso aqui também. E os comportamentos, né? Então, aqui você vai aprofundar nos princípios e nos aspectos, que são as mesmas coisas que as áreas de conhecimento, que os temas, né? Então, tem referências similares também a do PMBOK e do Prince 2, tá bom? Então, isso aqui é o GHS, o nosso programa de formação. Ele não é só isso, vocês vão aprender muito mais sobre ele no curso gratuito, que vai ter aí final de março, tá? Especialmente na aula 3, mas ele é um programa de formação que já tem ótimos resultados. Você pode ver os resultados aqui na playlist do YouTube, né? Depoimentos do GHS. E é uma opção para você estudar com o mentor, né? Você vai acelerar drasticamente o seu caminho para se tornar um gestor de software altamente produtivo. E tem, além disso, a mentoria, tá? A mentoria, ela é pautada em 4 pilares. Você tem direcionamento, implementação, acompanhamento e ambiente em conexão. Então, o direcionamento é, a pessoa que quer a mentoria, ela vai lá e entra agostinhoriz.com/sessão-estratégica e aí ela tem acesso a um diagnóstico. Então, ela preenche um formulário, se ela for, digamos assim, qualificada para mentoria, nem todo mundo é, aí ela tem acesso a uma sessão de diagnóstico, ela sai com um formulário raio-x, tá? Aí depois a gente tem um diagnóstico da governança e dos seus planos de projeto para a gente entender onde que é necessário atacar, né? Então, você vai fazer ali o diagnóstico para planejar o desenvolvimento da arquitetura de processos, adaptações para até 6 projetos de software, e depois tem reuniões 1 a 1 para melhorar, né, essa governança baseado no que é feito no formulário raio-x, tá? Aí você tem um plano de ação baseado no diagnóstico e depois você tem o navegador ali para te acompanhar durante o programa. Caso você tenha qualquer dúvida, necessidade de aprimoramento, você recorre ao navegador. E aí tem os bootcamps, né? Bootcamp de concepção, né? Para você sair já com a concepção do seu projeto pronta, de planejamento, de controle de execução, para você gerar os relatórios de status, né? Gerenciar a execução e encerramento do projeto, para você não simplesmente largar ele. E ainda, além disso, tem as oficinas. O que são as oficinas? Olha, eu tenho aqui um plano de qualidade, quero melhorar ele. Tem um plano de comunicação, quero melhorar ele. Você leva para a oficina e a gente conserta na oficina para você consertar algo que já existe. Além disso, tem o box virtual para justamente você acessar aqueles recursos virtuais que eu estava mostrando anteriormente que tem lá no GHS, que são os templates, o agente, o curso de modelagem no code, todas essas coisas você pode acessar também dentro da mentoria. E depois, no pilar de acompanhamento, você tem o quê? Checagem dos seus planos de ação, aqueles que a gente viu lá na sessão estratégica, na sessão de análise de governança, né? Diagnóstico de governança dos projetos, e as sessões estratégicas, para você resolver qualquer desafio relacionado à gestão dos seus projetos de software. Então, isso é estudar, digamos assim, com o mentor, entendeu? Olha, tô com esse problema aqui, o que eu faço, entendeu? É muito diferente. Além disso, tem os plantões de dúvidas em grupo e a comunidade no Discord, que você tem preferência ali para mandar perguntas, tá? Então, de maneira geral, para você se tornar um gestor de software altamente produtivo, é isso que você precisa estudar. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você está assistindo antes do nosso evento, né, que vai acontecer agora no final de março, não esqueça de se inscrever em agostinhoriz.com/curso e participar. E deixar o seu like aqui, o seu like é muito importante. Estou indo nessa. Se você quer mais conteúdos específicos, vá lá no meu Instagram, responde a caixinha de pergunta ou deixa aqui no comentário sobre que tema você quer aprofundar, que vai ser uma grande satisfação poder te ajudar aqui para você se tornar um gestor de projetos software altamente produtivo. Abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.